Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que acompanha o canal da Isto É no YouTube. Eu sou o Leonardo Rodrigues e este é o Isto É Entrevista. Nessa edição do programa, nós recebemos o deputado federal Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Um dos líderes do Movimento Brasil Livre em protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Kim Kataguiri ganhou projeção política e se elegeu deputado federal por São Paulo em 2018. 4 anos mais tarde, foi reeleito para o cargo. Na Câmara, fez oposição tanto a Jair Bolsonaro quanto ao presidente Lula e assumiu, em 2026, a liderança da Missão, partido fundado pelos integrantes do MBL. Deputado, eu queria começar te perguntando, para a gente falar de um assunto que tá nos cercando, acaba de acontecer. O Supremo Tribunal Federal derrubou a determinação do ministro André Mendonça, que mandava a CPMI do INSS, vou usar mandava, que é o termo efetivo, né? Mandava a CPMI do INSS ser prorrogada no Congresso, determinava que assim fosse, e aí o Supremo revogou essa decisão de um ministro da Corte. O senhor faz parte da comissão. Eu queria primeiro ouvir a sua avaliação dessa decisão e perguntar quais são as ações seguintes possíveis para os parlamentares para defender, né, a prorrogação da CPMI. É uma decisão ilegal, inconstitucional e, na minha avaliação, canalha, né? Porque o Supremo, ele desrespeita a própria jurisprudência, né? O próprio Supremo reconheceu que CPI é direito de minoria na época do governo Bolsonaro, na CPI da Covid, né? E que a prorrogação era um direito automático, né? Que não existia decisão de presidente do Senado, que não existia decisão nem da própria CPI, assim. Tem um terço querem prorrogar, não importa nem a vontade da maioria do colegiado da CPMI, ela deveria ser prorrogada. Então, os ministros trataram de coisas que não têm nenhuma relação com a lei que trata sobre a prorrogação de CPI, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, falou... mas teve vazamentos. Tá, vamos lá. Vamos partir primeiro da premissa de que, de fato, esses vazamentos saíram da CPI. O que não existe nenhuma prova em relação a isso. Isso poderia ter saído da Polícia Federal, isso poderia ter saído do próprio Supremo, isso poderia ter saído de várias instituições. Não há razão para jogar a culpa na CPMI, não há nenhuma prova, né? O ministro Alexandre de Moraes acusa de maneira leviana. E aí, por isso, esses abusos... E aí eu achei muito curioso o ministro Alexandre de Moraes usar a palavra abuso, né? E ele julgando uma CPMI em que eu apresentei o requerimento de convocação dele, convocação da mulher dele, em que, na quebra, nós tivemos as informações que mostraram as relações do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Ele, no mínimo, deveria se declarar suspeito, né, para julgar o caso. Já o próprio fato dele estar julgando a prorrogação da CPMI já é um abuso, né? Isso sem falar de todos os outros abusos que ele já perpetrou em relação, me lembro agora, na decisão do IOF, né, que a Câmara dos Deputados derrubou de maneira legal, constitucional, e inclusive de acordo com a jurisprudência do Supremo, que diz que o plenário da Câmara é soberano para decidir sobre atos infralegais. E ele vai lá e tratorou o Congresso. Então, ele é um ministro conhecido pelos seus abusos e ele vem falar de abuso da CPMI. Então, assim, é muito claro que o Supremo tomou essa decisão só porque tem ministros do Supremo envolvidos. Porque se for seguir a lei, se for seguir a Constituição, se for seguir a própria jurisprudência do Supremo, a CPMI deveria ter sido automaticamente prorrogada. Perfeito, deputado. Agora eu queria voltar alguns anos no tempo, antes da gente retomar a discussão de temas atuais da política. Vou te fazer uma pergunta que eu também fiz ao Renan Santos, presidente do seu partido Missão, quando ele esteve aqui. O processo histórico que gesta o Movimento Brasil Livre, ele começa ali em 2013, com a mobilização da classe média em protestos contra um sistema que era entendido como corrupto, ineficaz. Depois você tem as operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff e a popularização do pensamento conservador. Alguns anos depois, no ano em que nós estamos, 2026, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um político distante desse espírito do tempo, dessas transformações que ocorreram. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê?
se rompeu no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele indevidamente tomou os créditos pelo impeachment. Todo o processo histórico do impeachment levaria a uma liderança de direita, né, antissistema, né, fora do desenho PSDB-PT, para ascender ao poder e para matar essa polarização entre PSDB e PT, e o PT estava absolutamente destruído, e era para ele ter permanecido destruído se não fosse Bolsonaro reviver, né? Bolsonaro primeiro. Isso os próprios ministros e os próprios senadores e deputados bolsonaristas falam, né? Muito poucos publicamente, mas todos nos bastidores, né? Que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, né? Não tem uma maioria de eleitores lulistas para levar o Lula ao poder. O Bolsonaro, ele perdeu apoio dentro do próprio, digamos assim, reduto eleitoral da direita no centro-oeste e no sudeste, né? Bolsonaro não perdeu porque o Lula ganhou de lavada no Nordeste. O PT sempre ganha no Nordeste. Uhum. A diferença de votos estava no estado de São Paulo. Sim. No estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro teve milhões de votos a menos. Por quê? Porque ele traiu as suas próprias promessas de campanha de sustentar o enfrentamento à corrupção. Porque se ele tivesse, assim, o primeiro ponto que a gente sempre fala, fica até cansativo de tanto que a gente bate nisso, mas é tão importante que não dá para não falar, a nomeação de um petista para a Procuradoria-Geral da República, que acabou não só com a Lava Jato, ele acabou com todas as operações contra a corrupção no país, ele proibiu o modelo de força-tarefa da Lava Jato. Nomeação do Bolsonaro. Tinha milhares de outros quadros do Ministério Público para ele nomear, que não fossem garantistas, que não fossem amigos íntimos de José Dirceu, que não fossem acabar com a Lava Jato. Cássio Nunes para o Supremo, tinha milhares de juristas qualificados, conservadores. Eu me lembro até na época que se ventilou o nome do Ives Gandra, alguém muito mais alinhado com a pauta da direita do que... O Cássio Nunes, ele é digamos assim, um ministro do Centrão, né? Ele não tem... Primeiro que ele não tem uma jurisprudência, uma atuação jurídica que o elevasse ao cargo de ministro supremo, ainda mais um alinhamento com a necessidade da direita de colocar um freio em abusos do Supremo naquela época cometidos contra o direito do parlamento de legislar, mas também, em algumas ocasiões, em relação ao executivo, né? E ele, no final das contas, acaba sendo refém de uma situação que ele próprio criou, né? O monstro do Supremo que a gente vê hoje, com superpoderes e com abusos muito maiores, vem do Bolsonaro. Porque se ele tivesse feito indicações diferentes para o Supremo, se ele tivesse indicado um PGR diferente, se ele não tivesse feito acordo com o Toffoli para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, acordo com o Gilmar Mendes para suspender o processo do Flávio Bolsonaro, em troca dele ter vetado o fim das decisões monocráticas que a gente aprovou ainda em 2019, salvo engano, no Congresso Nacional, tudo isso que a gente está vendo hoje não estaria acontecendo. Vários abusos ocorrem por decisões monocráticas e tudo isso matou o espírito. As pessoas que estavam motivadas, que queriam fazer uma verdadeira revolução nesse país e matar de vez a antiga classe política que dominou o nosso país desde a redemocratização, essas pessoas ficaram desanimadas e falaram, pô, todo o nosso esforço foi para isso? Foi para esse governo? Foi para esse presidente que pegou a nossa esperança e jogou no lixo? Então, na minha avaliação, o Lula hoje é presidente em razão do governo Bolsonaro, da figura do Bolsonaro ter sequestrado a agenda de enfrentamento à corrupção. E nós temos um contexto agora, deputado, em que há o caso Master, né? A própria CPMI do INSS tem investigações relacionadas a isso, o escândalo do INSS, efetivamente. E esses dois escândalos simultâneos, eles revelam uma teia ampla de relações ali que vão do Congresso ao STF, como o senhor mesmo mencionou na primeira resposta. Por que agora o senhor avalia, deputado, que não se reproduz um mesmo contexto de mobilização popular, de uma mobilização popular mais ampla, como houve no período Lava Jato, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, no contexto atual? Eu acho que primeiro porque as pessoas estão desesperançosas, né? As pessoas estão decepcionadas de ter gasto tanta energia na época do impeachment para terminar no governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro decepcionar, que isso faz com que muitas pessoas não acreditem que se mobilizar dá certo, resulta em alguma coisa. E resulta, né? A gente está, de fato, numa perspectiva muito desanimadora hoje e no governo Lula de uma maneira geral, na perspectiva da direita, mas não existe nenhuma realidade que não mude, não existe nenhum poder que seja perpétuo, né? E as realidades sempre mudaram, ou historicamente mudaram em regra, no mundo com grandes mobilizações populares, né?
Mas as pessoas estão com uma percepção errada de que se mobilizar não adianta em nada, estão desesperançosas. Mas obviamente que eu entendo esse sentimento, porque é frustrante de fato, né? Outro ponto, acho que tem pessoas com medo, né? Com medo de retaliações do Supremo Tribunal Federal, de responder a processos, de perseguições. Algumas pessoas já responderam, até mesmo integrantes do Movimento Brasil Livre, como a Amanda Vettorazzo, já tiveram que depor na Polícia Federal por falar que o presidente Lula é ladrão, né? Que é digamos assim, a esculhambação de políticos, especialmente do presidente da República, sempre foi, digamos assim, um direito garantido de todas as pessoas. Assim, quantas pessoas não xingam diariamente o Lula ou o Bolsonaro, né? E isso é do jogo, mas de repente isso passou a ser alvo de perseguição e as pessoas também têm receio de ir pra rua. E um terceiro elemento é que, diferente da Operação Lava Jato, que dava prisão e busca e apreensão toda semana, não existe esse mesmo ritmo de geração de fatos com o Banco Master nem com o INSS. Perfeito. E deputado, o senhor pode nos trazer esse diagnóstico, né? Me responder se o senhor concorda ou não com isso, mas me parece que há, de todo modo, mesmo que isso não gere mobilização, uma fadiga com relação ao sistema político. Algumas pesquisas aí recentes já mostraram que há altos índices de desaprovação não só do governo Lula, mas do trabalho do Supremo Tribunal Federal, do próprio Congresso Nacional. Existe essa fadiga gerada. Os senhores acreditam, e aí eu te pergunto também como uma das lideranças do seu partido, agora inclusive liderança na Câmara do Partido Missão, há a crença de que essa fadiga do sistema político pode ser catalisada por esse partido, por ele se associar de alguma maneira a esse discurso de rejeição aos modelos que estão aí, às forças políticas mais tradicionais? Eu acho que a missão ela não catalisa um discurso de fadiga contra o sistema, porque catalisar parte da premissa de aumentar, né, de amplificar. Não precisa amplificar, a fadiga já é grande o suficiente, ela só precisa ser representada. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem derrubar a maioria esmagadora da classe política, e com razão, na minha avaliação. Você colocou que tem rejeição contra o Lula, tem rejeição contra o Supremo, tem rejeição contra o Congresso. E eu digo para as pessoas, olha, a avaliação que vocês fazem do Congresso é errada, porque ela ainda é generosa demais. Eu que tô lá todo dia, acho o Congresso muito pior do que a população acha. E olha que a população já tem o quê? 80 e poucos % de rejeição no Congresso Nacional. Eu que tô todos os dias, vejo os absurdos das coisas mais pequenas de descumprimento de regimento, as coisas maiores de ver projetos, medidas que claramente beneficiam alguns grupos de interesse sendo vendido com um discurso populista. Exemplo, o Vale Gás recentemente, né? O governo poderia, já existia um sistema em que o governo dava o dinheiro para a pessoa e a pessoa comprava o seu gás, né? E aí, ele mudam o programa para o governo fazer a entrega de gás. Isso, obviamente, atende o lobby da distribuidora, né? Qual que é o aumento de eficiência da política pública? De, em vez de eu dar o dinheiro para a pessoa e ela comprar do lugar que ela acha melhor, como ela acha mais fácil, eu ir lá contratar a distribuidora, comprar o gás para eu entregar para essa pessoa. Foi justamente o que fracassou quando foi tentado Fome Zero lá atrás, né? Que era justamente o governo vai lá, criava uma estrutura, comprava as coisas e entregava para as pessoas. Fracassou, por isso que foram pro Bolsa Família. Aí eles insistem numa medida fracassada, sabendo que ela é fracassada, por quê? Para colocar dinheiro no bolso de empresário amigo do governo, né? Então, eu vejo e eu me indigno e vejo isso todos os dias, todas as semanas, e aí eu entendo que completamente, o meu sentimento acho que até é maior do que o sentimento que a população tem, porque a minha vida é isso, né? A minha vida é ver essa desgraça todo dia de perto e ser derrotado todas as semanas. Então, eu não acho que a missão vai catalisar esse sentimento, eu acho que a missão vai representar esse sentimento, vai dar uma válvula de escape para essas pessoas, vai falar, olha, eu tô cansado de tudo e eu não sei o que fazer, e não tenho o que eu fazer. Agora tem. Agora a gente tem uma alternativa, agora a gente tem um partido, agora a gente vai ter candidatos todos os estados da federação e temos uma pré-candidatura à presidência da República que representa todo esse sentimento. Perfeito. E o senhor pretende ser candidato a qual cargo nesse ano? Já houve algumas apurações nesse sentido de uma possibilidade de que o senhor seja candidato ao governo de São Paulo. Queria te perguntar sobre isso, se essa é uma possibilidade colocada na mesa. E em caso positivo, se isso não gera o risco de, por exemplo, não eleger uma bancada grande de deputados. Enfim, isso a gente sabe que a bancada de deputados é o que permite acesso a financiamento público de partido, financiamento público de campanha. As próprias estruturas da Câmara, elas dependem de número de bancada, enfim.
Queria ouvir do senhor quais são os planos nesse sentido. Essa definição eu vou tomar em junho, né? Avaliando o que você colocou, né? Primeiro, viabilidade em pesquisa. E isso só está no meu radar, porque eu fui colocado na pesquisa e o resultado é ter uma intenção de voto muito maior do que eu esperava, porque eu imaginava que o Tarcísio teria todas as condições de vencer facilmente no primeiro turno. E aí eu vejo que nas pesquisas, dependendo do instituto, eu acho que é bem triste que a gente tenha tanta diferença entre institutos assim, nesse nível, porque uma coisa ou outra é normal, mas uma diferença tão grande acho que mostra ou que tem erro de metodologia, ou que tem problemas em pesquisas, porque dependendo da pesquisa, eu apareço com 5 ou apareço com 13, né? Mas de todo modo, 5 ou 13% dos votos é muito voto no estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa que colocou no meu radar. A gente vai precisar fazer essa avaliação de equilíbrio, né? Primeiro, se eu for disputar, eu vou disputar para ganhar. É improvável, é extremamente difícil, porque tem um governador no cargo, e sempre quem está no cargo tende a ganhar a reeleição, e ainda mais quando está no seu próprio espectro político, né? Dentro do campo do imaginário da direita, né? Mas difícil não é impossível. Extremamente difícil não é impossível. Então, análise de viabilidade e o que você colocou do quanto a minha eventual candidatura ao governo do estado pode, com a minha participação em debate na TV pela primeira vez, catalisar a imagem do partido, trazer voto de legenda e eventualmente até trazer mais votos para a chapa do que eu sendo candidato a deputado federal. Ou se não, ou se eu sendo candidato ao governo do estado, eu só, digamos assim, arrisco o partido a ficar com menos um deputado ou eventualmente até mais, se eu tiver uma votação maior que traga mais algum deputado. Essa é uma avaliação que a gente vai fazer em julho. Perfeito. Deputado, eu queria aproveitar que o senhor mencionou essa questão do favoritismo do governador Tarcísio, levantar uma questão com relação à segurança pública, né? O senhor, assim como colegas de partido, tem um discurso bastante duro de enfrentamento ao crime organizado. E nós tivemos, nos últimos meses, enfim, até olhando mais geral, né, para o mandato do Tarcísio, que já está em seu último ano, as principais ações de combate ao primeiro comando da capital no estado, ao menos as de maior destaque, elas tiveram uma participação muito grande federal, né? Tanto Polícia Federal quanto a Receita Federal, nesses modelos de asfixia financeira das facções. Enquanto isso, nós tivemos 2 casos muito emblemáticos no estado, que foram as mortes do Vinícius Gritzbach e depois do delegado Rui Ferraz Fontes, que foram, assim, de certa maneira, omissões do próprio Estado, né? E aí eu me refiro não ao Estado, poder no geral, mas governo estadual, né? Polícia Civil, Polícia Militar, com relação à falta de mecanismos de proteção nesse sentido. E aí que tem uma relação com o combate ao crime organizado. Então eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, embora a discussão de necessidade de combate ao crime organizado, ela muitas vezes se concentre nas críticas às ações federais, governo federal. O que falta no governo do estado, em São Paulo, onde é o berço do primeiro comando da capital, embora as atividades estejam espalhadas, sejam até transnacionais, para endurecer o combate ao crime organizado? O primeiro ponto que eu preciso colocar é o seguinte: é evidente que a gestão do governo federal é um fracasso, né, no combate ao crime organizado, especialmente os faccionados, as grandes facções do país. Não à toa, pela primeira vez, a gente teve uma fuga na história do país de um presídio federal, né? E a desculpa, eu nunca me canso de falar isso, a desculpa do ministro Lewandowski é de que era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Então, assim, é uma desculpa absurda. E outro ponto, né? Não há como você fazer o enfrentamento ao crime organizado só com as forças estaduais, né? Isso aí e não é nenhuma benevolência do governo federal, né, você utilizar a Receita Federal ou a Polícia Federal nos estados. Aliás, nem deve haver intervenção ou interferência do governo federal em atividades. Olha, se eu sou um promotor de justiça aqui no estado, e eu digo, olha, Receita, para fazer o enfrentamento dessa facção, preciso da sua ajuda aqui para uma quebra, né? Polícia Federal, para desarticular essa operação aqui, eu vou precisar da sua ajuda. Isso, num sistema saudável, eventualmente nem passaria pelo governo federal, seria as instituições conversando. Só o fato da gente discutir aqui, e você me colocou a sua pergunta, porque isso acontece na realidade, de ter que precisar de vontade política do governo federal para ter parceria da Receita com a Polícia Federal, já tá errado, né? Agora, que o Tarcísio decepcionou muito na segurança pública, eu não tenho a menor dúvida, tá? Porque, primeiro ponto, o Tarcísio prometeu, né, e a gestão da Fazenda do Tarcísio não liberou os reajustes prometidos para o estado de São Paulo,
né? E hoje, até me posicionei contra, né? Essa semana, a gente até votou aumento de salário de até 95% para a Polícia Militar do Distrito Federal, que já é que tem o maior salário do país. Pago com um fundo constitucional que, em sua maioria, né, ele vem da Receita Corrente Líquida da União, que, em sua maioria, vem do Estado de São Paulo. Então, a Polícia do Estado de São Paulo trabalha, paga imposto e tem um salário menor do que aqueles que são financiados com seu imposto. Isso é uma bizarrice, né? E eu acho que uma das principais lutas de um governador do Estado de São Paulo, que eu nunca vi nenhum fazer, é justamente revisar o Pacto Federativo. É justamente chegar para a União e falar, gente, não tem como, né? Não tem como eu mandar tanto dinheiro, já faz assim mais de 100 anos que São Paulo manda dinheiro para a União, que a União distribui para os estados mais pobres, dizendo que os estados mais pobres vão se desenvolver. Em 100 anos, os estados pobres continuam pobres e São Paulo continua sendo São Paulo, né? Com todos os seus problemas, que também é outro ponto, né? Quando falam que São Paulo é um estado rico comparado com o resto do país, né? Mas São Paulo está longe de ter índices dos países mais desenvolvidos do mundo, né? São Paulo tem um potencial muito maior a ser explorado. Então, primeiro, um descumprimento de promessa, né? Com as polícias estaduais, né? Polícia Científica, Polícia Civil, a Polícia Militar, ao mesmo tempo em que ele não dá licença, ele não dá liberdade, ele não dá permissão para fazer operações mais duras contra o crime organizado, que eu sei, por conversar com praças e oficiais da Polícia Militar, que a Polícia Militar quer fazer. Que a Polícia Militar quer garantir que nenhum território do país esteja sob controle do crime organizado. E o Tarcísio, com medo de apanhar de imprensa, de apanhar de ONG de direitos humanos, de apanhar de partidos de esquerda, não dá autorização para a tropa fazer o seu trabalho. Então, a falta de valorização, a falta de equipamentos e a falta de permissão para que ela faça o seu trabalho, eu acho que é uma deficiência fundamental do governo Tarcísio nesse enfrentamento. E nesse sentido, quando eu falo de estrutura, eu não estou só falando do crime organizado de canhão na cinta, eu estou falando de Faria Lima também. Né? A gente tem a REAG, por exemplo, que foi muito conhecida por causa das transações ali envolvendo o primeiro comando da capital. Tem muito fundo que, assim, todo o mercado diz que tem envolvimento com o crime organizado. As autoridades sabem. E o governador não vai pra cima? Sim, e isso pra mim é uma deficiência grave no enfrentamento do crime organizado. Perfeito, deputado. Recentemente nós tivemos, ainda nessa discussão da segurança pública, a aprovação do PL antifacção. E nós temos alguns outros projetos que foram, inclusive do senhor, aprovado de endurecimento de pena para os crimes mais comuns, que mais assolam, né, os brasileiros, latrocínio, roubo, furto, enfim. Eu queria te ouvir sobre isso. Para a gente elevar essa discussão e efetivamente conseguir melhorar a segurança pública, o combate à violência no país, o ponto principal deve ser a alteração de Código Penal, endurecimento de penas. O senhor avalia que esse é o principal caminho? É o principal ponto. Por quê? E aqui eu vou te colocar uma coisa que é bizarra, né? Todo mundo sabe que todo mundo, enfim, que trabalha em segurança pública, que trabalha nesse sistema, nessa pauta, sabe que boa parte dos criminosos presos são reincidentes, né? É gente que profissionalmente pratica o crime, é preso e é solto e continua praticando. Daí a necessidade de a gente acabar com esse enxuga-gelo da polícia, porque tem dois projetos. Você falou do meu projeto que foi aprovado, de aumento de penas de furto, roubo e receptação, que já tá para sanção do presidente. Eu tô curioso para saber como é que o Lula vai agir, porque no PL antifacção já me assustou ele ter sancionado. Porque, assim, são medidas, principalmente em relação à ocupação territorial, muito duras que o PT sempre foi contra. Aí, chegou no ano de eleição, estão vendo que segurança pública é a principal pauta, de repente tá lá, Lula contra o crime organizado. Ele que sempre, tem o famoso discurso dele, de que foi só pra comprar uma cervejinha e tal, de repente, é o PL antifacção, e não foi com a redação do governo, foi com a redação do Derrite. Não foi com a redação que o governo queria, e aí o Lula sanciona, isso já causa estranheza. E aí tem essa questão do aumento de pena, porque, bom, o criminoso, ele é pego. A gente sabe que ele vai continuar cometendo crimes porque ele já foi pego várias vezes. Então, vamos manter ele na prisão. Isso é questão de aumento de pena. A outra questão é desse prende e solta, do sujeito não ficar preso preventivamente, dele ficar na liberdade condicional. Aí, mesmo ele tendo 20 passagens pela polícia, como ele não tem uma condenação transitada e julgado, ele vai sendo solto, mesmo sendo pego em flagrante. Não há dúvida de que foi ele, de que houve crime, de que foi ele que cometeu o crime. Materialidade e autoria.
Aí eu aprovei um outro projeto que ainda está para ser deliberado no Senado, que é a prisão preventiva obrigatória para o criminoso cometendo crime grave, né? Um crime hediondo, feminicídio, homicídio, latrocínio, mesmo roubo, que não é hediondo, mas a gente incluiu também no rol da prisão preventiva obrigatória. E tá parado no Senado há um tempão, né? Só esse de furto, roubo e receptação, eu fiquei literalmente 1 ano, todas as semanas, indo pro Senado, enchendo o saco para votar, né? O presidente Davi Alcolumbre até falou de forma irônica quando pautou, né? Graças à persistência, resiliência e tal, na prática ele tava fazendo um desabafo, que não aguentava mais eu enchendo o saco lá. Então, são medidas fundamentais, porque existe hoje um trabalho efetivo, principalmente em prisões em flagrante da Polícia Militar, que é jogado no lixo porque o sujeito é solto, por causa dos nossos benefícios processuais e por causa das... E eu nem digo que as nossas penas são baixas, mas elas se tornam baixas na prática por causa dos benefícios processuais, da progressão da conversão em pena restritiva de direitos, por aí vai. Perfeito, deputado. Essa questão da insegurança, né, o sentimento generalizado de insegurança. Outro ponto, a falta de perspectiva econômica. São algumas questões que estão em discussão. Em um número que a gente vê muito, eu vou citar o número da Atlas Intel, mas outros institutos de pesquisa também mostraram isso, que os brasileiros de 16 a 24 anos são aqueles que têm a maior intenção de ou não votar, ou votar nulo ou branco para presidente em 2026. E isso, o mapeamento foi feito para presidente, mas isso se estende a outras discussões também. É uma descrença com a política e com perspectiva de futuro mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, deputado. Assim, para além de Renan Santos, ou Flávio Bolsonaro, ou Luiz Inácio Lula da Silva, fato é que há uma crise de representatividade e um sentimento de falta de perspectiva mesmo nessa geração de brasileiros de 16 a 24 anos, nesses brasileiros que estão agora iniciando o mercado de trabalho, a sua área de formação, enfim. Como é possível construir pela política uma perspectiva para esse setor, essa faixa etária dos brasileiros? Eu acho que a gente está sendo muito competente em construir representatividade Porque, assim, não é muito difícil para a gente representar as gerações mais novas, porque nós somos uma geração mais nova, né? Não à toa, o Renan foi o candidato que mais cresceu, né? Entre quem tem 16 e 24 anos de idade. Porque nós sabemos o que nós queremos, o que a nossa geração quer, né? E o Renan só não tem mais intenção de voto entre os jovens porque ele não é tão conhecido. Mas o próprio Palácio do Planalto, a campanha do Lula, está preocupada porque o Lula foi aquele que mais caiu entre os mais jovens e o Renan foi aquele que mais subiu. Então, pela primeira vez, por causa dessa última pesquisa que colocou o Renan com 5%, o Lula está se preocupando, falando, pô, mas o que é isso aí que está corroendo, né, o apoio na juventude? E outra coisa, você colocou dos nulos e brancos, eu não tenho a menor dúvida de que eles vão reduzir radicalmente em prol da candidatura do Renan, uma vez que eles conheçam. Porque o Renan, ele é o quadro menos conhecido de todos nós do MBL, dos quadros nacionais, né? Ele é menos conhecido que eu, que a Amanda, que o Guto, né? Então, é a primeira eleição que ele disputa. Então, e no final do ano, né, ele será o mais conhecido de todos nós, de longe. Ele será a nossa maior liderança em tamanho, em conhecimento, né, em engajamento de todos nós. Então, a nossa perspectiva é muito boa porque o índice de conhece e vota do Renan é muito alto. Né? Então, poucas pessoas conhecem, mas as poucas que conhecem votam, maioria esmagadora. E entre quem tem 16 e 24, dos homens que têm entre 16 e 24, 25% votam no Renan. Então, 1 a cada 4 jovens homens de 16 a 24 votam no Renan. Isso com o Renan sendo um desconhecido ainda nas eleições. Então, nós representamos essa geração com muita competência, porque nós somos dessa geração, porque nós sabemos o que nós queremos, e porque a gente se prepara e a gente leva a política como uma missão, né? Sem querer fazer um trocadilho aqui com o nome do partido, mas como um sacerdócio, como um fardo e não um privilégio para a gente se locupletar do poder. Perfeito. E um dos pontos para isso, deputado, é admitir que houve... Essa é uma discussão que você e outros integrantes do partido têm travado há um tempo, e eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Um dos pontos para representar essa geração que se sente pouco representada é admitir algumas falhas desse sistema, e aí eu quero chegar efetivamente na questão. O Pacto da Constituição de 88, que é o que tem norteado a política até aqui, não só em preceitos, mas em nomes mesmo, né? Os candidatos que estão aí, os políticos principais que estão aí, já estavam lá quando esse pacto foi firmado.
Esse pacto falhou, ele já é possível reconhecer isso na avaliação de Ele vocês? nasceu morto já. A Constituição de 88, ela já foi mal desenhada, não é nem que ela representava o espírito do tempo e funcionava à época, ela já não funcionava à época, né? Há pelo menos 40 anos, o Brasil é um fracasso com raríssimas exceções, todas as áreas, né? A gente apanha no atendimento à saúde, principalmente na saúde primária, média alta complexidade até, pelo menos o Sistema Único de Saúde em São Paulo, média alta complexidade, funciona relativamente bem, com uma fila grande por causa do fracasso do atendimento básico, né, primário, principalmente em relação às prefeituras. Mas em saúde, assim, os nossos índices são péssimos e tiveram uma evolução muito medíocre em relação a outros países em desenvolvimento. Educação nem se fala. Educação, eu fico especialmente triste porque eu conheço mais profundamente, porque fui presidente da comissão, de ver, assim, nos últimos 40 anos, é difícil encontrar algum país no mesmo status do Brasil, emergente, que tenha ficado tão estagnado quanto a gente, né? Um exemplo que eu dou sempre, né, é que a gente pega a nota de um aluno mais pobre do Vietnã, é muito próxima a nota dele do aluno mais rico do Brasil, de matemática, um miserável, né? De um professor que ganha, num país em que o professor ganha metade do que ganha no Brasil, em que tem escolas com metade do financiamento do Brasil e que tem pessoas 2 vezes mais pobres do que o Brasil, consegue ter uma nota matemática praticamente igual à nossa. Infraestrutura nem se fala, né? A gente, parte dessa... não dá pra gente jogar tudo nas costas dele, porque faz muito tempo. Mas o Juscelino Kubitschek prestou um desserviço ao país, apostando principalmente nas rodovias e basicamente ignorando completamente o nosso sistema ferroviário. A gente tem um sistema de aeroportos e de portos, mais de portos até do que de aeroportos, absolutamente retrógrado, ineficiente, filas enormes de caminhões, um negócio assim, quase que medieval, como se fossem carroças esperando para despachar suas mercadorias. Rodovias de péssima qualidade, as de qualidade que tem são financiadas, né, dentre outros tributos, pelo IPVA, que inclusive tem uma PEC agora para reduzir para no máximo 1% do valor venal do carro. Então, você paga o IPVA caro e para ter uma rodovia decente, você ainda precisa pagar o pedágio, né? Então, sem dúvida nenhuma, a Constituição fracassou e nós precisamos de uma nova Constituição. Só o nosso partido tem defendido esse debate e esse é um debate fundamental, né? Porque sem uma nova Constituição, a gente não se transforma num país sério. A gente pode começar a entrar no rumo de país sério, mas se tornar um dos países mais importantes do mundo, com essa Constituição, não. Perfeito, deputado. Muito obrigado pela participação aqui no Estou em Entrevista. Eu que agradeço, um prazer. Muito obrigado especialmente a você que acompanhou essa edição do Estou em Entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas outras entrevistas e cortes. Até a próxima.